A gente passa o dia inteiro, gente, ouvindo história no consultório. Então, quando você encontra uma mulher dessa no seu dia, não tem como você não se alegrar. Gente, uma gravidez não planejada, ela é difícil. Foi quando a gente decidiu que basta, vamos gravar podcast, vamos trazer informação, porque as pessoas precisam. Como a Bíblia fala, é o único amor, gente, que Deus compara com o amor de Deus e o amor da mãe. A gente já saiu com essas camisas compradas, com a logo já feita. Importante você estar rodeado de pessoas que te apoiem. É porque ao Plena. mesmo tempo que no consultório a gente motiva pessoas, a gente também é motivado por pessoas. Se há um ano me dissessem que eu teria um podcast, tá doido, né? Isso não é pra mim. Olá, esse é o primeiro episódio do nosso podcast Doutoras Pode. Porque a gente pode falar de tudo. Eu sou a doutora Tamara, sou ginecologista e obstetra. Eu sou a doutora Melry, médica ultrassonografista. E a gente está aqui para trazer vários assuntos para vocês relacionados à saúde da mulher, mas também sobre empreendedorismo, sobre moda, sobre beleza, não é isso? Isso mesmo. Vários assuntos com o intuito de conectar pessoas e impactar vidas. E esse primeiro episódio de hoje, a gente vai contar para vocês como que surgiu, né, essa ideia. Gente, foi assim, estava na palestra, a gente ouviu, vocês fazem isso, a Tamara pegou, a gente não faz podcast. Exatamente. E esse dia foi muito engraçado, porque foi um dia que a gente estava indo para esse curso aprender sobre estratégias de marketing médico, aprender sobre essas coisas, consultório e tudo mais, como lidar com pessoas, como lidar com gestão de pessoas. E a gente foi para esse curso pensando, a gente precisa ter mais tempo, a gente está investindo muito tempo em marketing, a gente fica o tempo todo gravando, e a gente, tô cansada disso tudo. E a gente foi com essa mentalidade para o curso, mas durante o curso a gente já mudou a mentalidade e já foi, não, a gente precisa produzir mais, a gente precisa trazer mais informação. E uma coisa que mexe muito comigo relacionado a isso é o fato de trazer informação para as pessoas. Eu acredito que quanto mais as nossas pacientes elas entendem sobre a doença e a importância do tratamento o mais cedo possível e fazer o diagnóstico o mais cedo possível e você servir essa pessoa de informação, é a melhor maneira de você ajudar essa pessoa, de você trazer qualidade de vida para ela e para a família dela. Então, nesse dia, foi um dia que abriu assim, uma janela nos nossos horizontes e a gente entendeu que a gente precisava trazer para as nossas pacientes, para as nossas familiares e amigas, informação. A gente precisava salvar vidas com a informação, porque a informação salva vidas. Salva vida, gente. Tem até um versículo na Bíblia que eu gosto muito de falar ele, que o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E nisso, se a gente jogar para a vida da gente, quantas e quantas pessoas, às vezes, perderam a vida mesmo, porque faltou conhecimento de alguém, até mesmo do próprio paciente. Às vezes sentiu uma coisa ali e dizer, é normal, não vou amanhã, vou depois. E isso custar a vida dele. Então, o conhecimento é fundamental em todas as áreas da nossa vida. E na saúde não é diferente, tá? Uma mulher que ela conhece a endometriose, com certeza ela vai tratar muito melhor, ela vai aceitar e vai seguir o tratamento muito melhor do que uma mulher que não conhece. Que ela só entende que ela tem dores e que ela vai retirar o útero dela e que isso vai resolver todos os problemas da vida dela. O que não é verdade, né? A gente sabe que uma paciente que retira o útero, ela vai entrar numa menopausa precoce, ela vai ter outros problemas. Então, é orientar. Você precisa fazer escolhas. E o paciente, ele tem que participar das escolhas do tratamento. Ele precisa entender quais são as consequências de não tratar, qual é a consequência de fazer uma cirurgia, qual é a consequência de optar por um tratamento hormonal. Então, quanto mais informação você tem, melhor você vai saber escolher o seu tratamento junto com o seu médico. Eu sempre tento, no consultório, dividir essa responsabilidade no que diz respeito ao tratamento. A paciente, ela precisa entender a doença dela e ela precisa saber as informações sobre o tratamento e escolher junto comigo. Não tem que ser uma ditadura, eu não vou ditar o que é certo e o que é errado. Eu posso indicar as opções, dizer o que eu considero melhor para ela, mas ela também tem que participar dessa escolha, ela também tem que decidir o que ela quer fazer e o que ela escolheu, né? E outra coisa também, esse podcast surgiu
A gente passa o dia inteiro, gente, ouvindo história no consultório. Exatamente. História triste, história alegre, feliz. Não é só sobre saúde, não. Tá? E muitas vezes, às vezes, tem muita paciente, muita gente em casa precisando, às vezes, de uma motivação, de uma inspiração. E no consultório a gente encontra isso. Encontra pessoas com histórias que a gente se motiva. Nossa, e eu aqui com esse problema, me preocupando, e essa pessoa aqui sorrindo, com um problema maior do que eu. Porque ao mesmo tempo que no consultório a gente motiva pessoas, a gente também é motivado por pessoas. Ao mesmo tempo que a gente está lá ajudando pessoas a passarem por situações, ontem mesmo foi um dia lindo. Eu atendi uma paciente de 82 anos que fez parte assim, da minha história e eu me senti muito honrada, que é a dona Rosalina de Barra do Corda, porque quando eu estava na época da escola, foi uma pessoa que me deu muito a mão, eu era uma adolescente e ela sempre me ajudou, me apoiou, e ontem ela foi para o consultório, ela confiou a saúde dela em mim, as filhas dela lá com ela, então assim, eu me senti muito honrada. E a dona Rosalina, quem conhece ela em Barra do Corda sabe, assim, o poço de humanidade e de doçura que ela é. Então, quando você encontra uma mulher dessa no seu dia, não tem como você não se alegrar. Ver uma mulher de mais de 80 anos, transbordando saúde, transbordando alegria, transbordando fé. Isso estimula a gente a seguir em frente, mesmo com todos os desafios que a gente vai encontrando ao longo da vida e da carreira. Exatamente, e é isso, o intuito desse podcast é isso, é conectar pessoas, é conectar histórias, é você, nossa, tem gente passando por isso também, às vezes você está passando por um problema e você acha que é só você que passa. Exatamente. E não é, gente. No consultório a gente vê muitos casos e às vezes até a gente se surpreende com tantas pessoas passando por um problema só. Que é o caso, por exemplo, dos abortamentos. Eu sempre falo, ninguém vai no Instagram postar lá uma selfie, eu tô abortando hoje eu sofri um aborto, daqui a pouco eu vou para uma curetagem. Ninguém faz isso, pega um celular e posta, gente, hoje eu tive um aborto, chorando ou sorrindo, mas ninguém faz isso. Só que isso é muito comum, muitas mulheres abortam, e a principal causa do abortamento são as alterações genéticas. E as mulheres acabam se culpando muito, porque elas ouvem muito essa culpa. Você abortou porque você carregou muito peso, você abortou porque você andou de moto, você abortou porque você não sei o quê. Então, sempre vai ser uma culpa da mulher. Alguma coisa que ela fez ou ela deixou de fazer. Quando, na verdade, são alterações genéticas. Isso está além de você. É realmente uma coisa de Deus. É um jogo ao azar, como eu falo. Então, isso acontece o tempo todo, só que você não sabe. E aí você acha que é só com você. E foi um tema bem interessante a Tamara ter tocado, que esses dias eu atendi uma paciente, já com 20 e poucas semanas, e o neném estava em óbito. Quando eu falei para ela que estava em óbito, ela ficou se culpando, porque no início da gestação, ela não queria, foi uma gestação que não foi planejada, e ela disse, doutora, será que foi porque eu não quis no início? Eu disse, não, mulher, não existe isso, tá? Uma gravidez, é sempre bom a gente lembrar, gente, uma gravidez não planejada, ela é difícil. Muito mais arriscada. Ela é difícil. Você aceitar mesmo. Você vê, às vezes você vê com aquela responsabilidade que você não vai dar conta de cuidar de um ser. Entendeu? Então, aquele processo ali de aceitação, ele existe, ele é real. E não quer dizer, não invalida o amor que você vai sentir pelo seu filho. E até depois de você ter aceitado, você fica agora se culpando. Você se culpa. Nossa, eu deveria ter. Por que eu fiz isso? Por que eu pensei assim? E é totalmente normal, tá? Isso não prova nada, só prova que a gente é ser humano. Então. Exatamente. Tem muitas mulheres que desejam muito uma gravidez e elas vão amar o bebê antes desse bebê existir. E tem mulher que não, que ela só vai amar depois. Tem mulher que só vai amar depois que nascer. Então, assim, isso é muito relativo. Cada mulher tem o seu tempo, tem a sua história. O amor, ele é uma construção. Então, é muita coisa envolvida. Você não tem que estar se culpando porque você ainda não ama um bebê de 12 semanas. Não, isso vai vir com o tempo. E acreditem, quanto mais desafios vierem, mais você vai amar essa criança. Pode ter certeza disso, né, meu? Certeza. É um amor que, como a Bíblia fala, é o único amor, gente, que Deus compara com o amor de Deus e o amor de uma mãe. Ainda que tua mãe, ele fala ainda que teu pai não, ainda que tua tia, tua avó, ainda ela que adora tua falar mãe. É porque é isso, gente, é um amor que exatamente. A gente não explica, a gente vive. E aí a mulher fica se culpando porque ela ainda não ama.
na verdade, não é assim. Essa construção, ela vai acontecendo dia após dia. Às vezes, todo o cansaço, a fadiga, os enjoos, o sono, isso vai desestimulando também, a baixa autoestima, as alterações hormonais. É um conjunto de fatores mesmo, mas tudo vai se alinhar. A gente tem que ter calma, tem que ter paciência, que tudo vai dar certo. E eu costumo até dizer assim, até que seja uma gravidez planejada, você ama a ideia de ter o filho. Mas o filho que vai é na construção da gestação que você vai amando. Você vai dar um nome, tal e tudo. Mas no início ali, você ama a ideia de ter aquele filho. E quem não planeja, não tem essa ideia. Entendeu? Aí a gente tem mais esse processo de construir, amar primeiro, a ideia já caiu logo, menino. Mas é isso, dá certo. E outra coisa que a gente pensou muito também em relação a vamos fazer o podcast, foi o quê? Foi a nossa insatisfação com algumas coisas dentro da própria área da saúde. A gente via que alguns profissionais jogavam a informação e o paciente não sabia o que fazer com essa informação. Você tem endometriose. Ou às vezes nem te davam um diagnóstico, era só, você tem dor, então porque você tem dor, você tem que retirar seu útero. Você sangra muito, então porque você sangra muito, você tem que retirar seu útero. E a gente começou a se sentir revoltada, indignada, não sei qual que é a palavra para isso. Frustrada, sabe? Às vezes, tipo, um cisto hemorrágico. Uma adolescente perdeu um cisto hemorrágico. Um ovário por conta de um cisto hemorrágico. Por conta de um cisto hemorrágico, sendo que não é assim, gente. Não é assim. Às vezes, esse cisto hemorrágico nem era diagnosticado como cisto hemorrágico, era diagnosticado como outro tipo de cisto. E aí, essa paciente se submeteu a uma retirada de ovário, uma paciente jovem, por conta de um diagnóstico não muito bem feito, não muito preciso. Por conta não sei, acho que às vezes da correria, a gente não sabe nem explicar o que acontece. Mas eu, por exemplo, trabalhei na maternidade, no serviço de emergência obstétrica, e eu ficava muito indignada como que essas pacientes com risco de pré-eclâmpsia, por conta do histórico que ela já tinha, ou a paciente ali já tendo alterações de níveis pressóricos, enfim, a paciente vinha sem tratamento da prevenção para uma pré-eclâmpsia, ou vinha com tratamento inadequado para pré-eclâmpsia. E não dava outra, a gente acabava, na grande maioria das vezes, tendo desfechos ruins. Ou pacientes que evoluíam para partos prematuros, pacientes que evoluíam para eclâmpsia mesmo, que é a convulsão propriamente dita. Então, tudo isso começou a indignar a gente. E aí a gente ficava trocando figurinha, né? Era melhor a gente ficava... Você acredita que eu recebi uma paciente assim, assim, assado? E ali eu recebi uma paciente assim, assim, assado. E aí a gente começou a se indignar com isso e a gente precisa informar, a gente precisa gravar muito vídeo, a gente precisa falar muito sobre isso, trazer muita informação. E foi quando a gente decidiu que basta, vamos gravar podcast, vamos trazer informação, porque as pessoas precisam conhecer sobre o seu próprio corpo, não só no que diz respeito à saúde, mas também das outras áreas. E acreditem, a gente vai trazer participantes muito, muito legais, pessoas com uma bagagem imensa, com muito conhecimento, para agregar na vida de vocês, assim como tem agregado na nossa, né? E o interessante, né? Porque quando a gente foi para o curso, na verdade, a gente só foi porque a pessoa que deu o ingresso para a gente não podia dizer não. A gente não queria ir para o curso. A gente não queria ir para o curso. Mas, assim, o importante de a gente sair da bolha. Na verdade, não é nem que a gente não queria ir pro curso. A gente queria ir pro curso, mas estava muito corrido. E aí a gente vamos fazer esse sacrifício, porque a gente ganhou e tudo mais. Mas se a gente fosse pagando, a gente não teria ido. Não teria ido. É importante você estar rodeado de pessoas que te apoiem. Exatamente. Porque essas pessoas, elas abrem a sua visão, seu campo, seus horizontes. Essa pessoa foi a Ju, né? A Ju foi uma pessoa que o Everardo colocou na nossa vida. Isso. Então tá ligado ao Everardo também. Porque tudo que aquele homem fala assim, Melry faz, Tamara faz, Dá certo. Tá certo. E o importante de sair da bolha, porque às vezes a gente fica ali naquela correria. Eu e ela estávamos pensando em passar um tempo sem equipe de marketing. E eles estão sabendo disso agora. A gente foi com a ideia. Vou deixar disso. Essa besteira, que não sei o quê. Tô cansada de ficar gravando vídeo, grava vídeo, maquiagem, não sei o quê. A gente fala,
Lá, a gente já saiu com essas camisas compradas, com a logo já feita, procurando uma empresa para fazer o podcast. O podcast foi exatamente isso. A gente virou a chave e a gente entendeu. E a gente está acreditando muito nesse projeto, porque a gente sabe que não é um projeto nosso, né? É um projeto de Deus, a gente tem certeza disso. Foi Deus que colocou isso na nossa mente, no nosso coração, para ajudar outras pessoas. E se Deus quiser, vai ser um sucesso. Se há um ano me dissessem que eu teria um podcast, tá doido, né? Isso não é pra mim. E aí, só para explicar para vocês de onde surgiu esse nome, né? Esse nome surgiu porque, a princípio, a gente queria alguma coisa relacionada à medicina. Então, era para ser doutoras Cat, doutoras alguma coisa assim. E aí, depois, a gente foi pensando o quanto a gente podia agregar na vida de outras mulheres, não só com temas relacionados à saúde, mas com temas de empreendedorismo, de beleza, sobre casamento, sobre criação de filhos. Enfim, tudo que relacionasse à vida da mulher como um todo, porque nós temos esse ponto de vista, em cuidar da mulher como um todo. E aí surgiu o Pod, porque foi o que a gente pensou que poderia agregar com o fato da gente poder realmente falar de tudo que envolve a mulher em todos os seus aspectos de vida. E foi daí que surgiu esse nome. E no consultório, gente, porque muitas pessoas pensam que no consultório a gente passa o tempo inteiro falando sobre a doença da paciente. Não, gente, a gente sabe o nome da mãe, do filho, a profissão dela, o que ela faz. A gente conversa sobre do que ela tudo, gosta, do que fato. ela não gosta. Que às vezes até isso vai ali, às vezes a gente trabalha com mulheres com exames, são exames extremamente desconfortáveis. Não é um pouco desconfortável, não, tá? Uma vez eu fui fazer uma transvaginal, aí eu senti dor durante o exame. Uhum. Aí eu disse, ai, tá doendo. Aí o médico olhou pra mim, é só um leve desconforto. Cara, imagina aí ter um aparelho introduzido na tua vagina por um homem e tu falar pra mulher que é só um leve desconforto. Gente, é desconfortável, embora não sinta, é desconfortável. Não tem como ser um exame confortável. Toda mulher que você for perguntar vai dizer que é desconfortável. E pode sentir dor sim, tá? Se ela tiver alguma doença inflamatória ali, que esteja tudo inflamado, vai sentir dor. Se você sentir dor na relação, você vai sentir dor. Se você tiver endometriose, a chance é de 95% de você sentir dor, 99%. Tá? Algumas mulheres ali que têm endometriose não sentem dor, mas é muito pouco. Grande maioria vai sentir dor. Realmente. E fica dolorido depois. Então não é, um leve desconforto. Não é, gente. A iniciativa surgiu dela. Na verdade, surgiu dela. Não, foi tudo. Eu pensei, eu tive a ideia. O homem falou lá na palestra, ela virou pra mim, a gente tem que fazer um podcast. E eu coloquei, vamos fazer. Eu acho que não sei se ela falou assim. Não, eu falei assim, a gente tem que fazer um podcast. Daí tu falou, tá bom, então, vamos fazer. Ela topou. Só que aí, deu 30 minutos depois, ela já tinha as camisetas, ela já tinha logo, ela já tinha caneca, ela já tinha taça, ela já tinha tudo, ela já tinha o nome das pessoas que iam participar. Ela já tinha tudo. Já tinha arte disso na hora do almoço. Tava tudo pronto. Aí tá. Agora a gente só precisa de algum outro maluco pra topar gravar o nosso podcast. E aí, Júnior Reis... Eu vou contar a história do maluco, eu vou contar. O maluco, ela fez o orçamento, aí o maluco mandou o orçamento. Aí eu disse, vamos chamar ele pra jantar. Foi! Calma. Porque assim, eu não sei o que ele tá pensando. Eu não sei se ele tá pensando de fazer um dia de gravação. Um dia dá ok, mas eu não quero. E esse valor aí não dá pra gente manter. Vocês não estão entendendo. A gente tem um podcast na região, nessa região aqui central do Maranhão agora tem um podcast. Exatamente. Entendeu? Tem um podcast. E é exatamente isso que a gente conversou. Ele, pois é. Você não vai gravar um podcast. Você vai gravar o podcast. E foi aí, deu super certo. Ele também gostou. Aí duas loucas se encontraram, outro louco e é isso aí, gente. E tamo aí. Então fica por aqui que você vai aprender muito sobre tudo que envolve a saúde da mulher. Vai participar com a gente e daqui a pouco é uma de vocês que vai estar aqui nessa mesa contando a história de vocês. E coloca aqui embaixo qual convidado que você quer ver aqui ou até um tema também importante que você acha super necessário ter aqui a gente falando. Se inscreve no canal, ativa o sininho para que você não perca nenhum dos episódios desse podcast. Doutoras Pod.
porque a gente pode falar de tudo.